posterior, né, em algum momento, a gente vai retornar nesse conteúdo, né, já voltado realmente para o Enem, vamos fazer questões, vamos fazer realmente mais, como é que eu posso dizer, mais com firmeza, né, o conteúdo. Agora a gente vai fazer uma introdução dele e posterior, quando a gente for fazer as revisões do Enem, as lives do Enem, eu não sei como é que vai ser, a gente vai trabalhar ele novamente juntamente com questões e tudo mais, que aí fica mais é um conteúdo que você realmente precisar. Então, só lembrando, para quem chegou agora, essa aula de hoje não é o conteúdo que está proposto no livro, tá? É um conteúdo extra que, na minha opinião, é um pouquinho mais relevante. O conteúdo do livro, não é que não seja relevante, tá? Mas você vai ler depois, quando terminar essa aula. Deixa eu até ver aqui quais são as páginas, para não passar a informação incorreta. Da página podem ver da página 198 até a página 225. Depois eu vou botar lá no grupo para não ter dúvidas, tá bom? Para quem chegou agora, eu só estava avisando que esse conteúdo já é um pouco voltado para o Enem. E o conteúdo do livro de vocês vão fazer a leitura é, aí na casa de vocês mesmo. Vocês estão com o livro, né? Então fica mais tranquilo para a gente fazer dessa forma. Como eu já vinha dizendo, né? Depois, posteriormente, em algum momento, quando nós formos fazer as revisões, né, para o Enem, a gente vai voltar nesse conteúdo, vendo ele de maneira mais aprofundada e resolvendo questões sobre isso. Quando vocês terminarem aqui, né, vocês vão lá no livro de vocês e vão fazer a leitura da página 198 até a página 220, podem ir até a 220. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo para vocês não terem dúvida do que é que vocês vão ver, né? Nesse momento, gente, nós vamos dar a introdução aqui sobre a arte na Idade Moderna, né? É um assunto muito cobrado no Enem, então realmente eu trouxe ele nesse momento para que a gente possa já ir nos afeiçoando, né, com esse tema. Então vamos fazer uma introdução e posteriormente em algum outro momento a gente vai se aprofundar nele, fazer questões, fazer mapas mentais para a gente poder estar revisando em algum outro momento. Por enquanto a gente vai aqui fazer conhecer o conteúdo, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no chat, porque eu não estava olhando aqui para o celular. Tem não, tem só vocês dizendo que o áudio estava ok. Qualquer dúvida, tá, gente? Não se sintam aí intimidados de perguntar a qualquer momento. Ligar o microfone ou mandar uma mensagem aí no chat. Enfim. Assim, gente, eu vou até recapitular bem rapidinho aqui para quem chegou agora. Depois vocês coloquem no grupo aí de vocês, de amigos, cobrando a participação dos colegas de vocês, tá? Porque vocês estão sendo muito criticados pela falta de participação. Depois, só que esse aviso não é nem para vocês, tá? É só para vocês repassar o aviso para eles, porque vocês estão aqui. Pessoal, a arte na Idade Moderna. Gente, esse período é o período que compreende de 1453 até 1789. Então, temos ali, podemos dizer que cerca de 200 anos, aproximadamente. Então, foi um período em que as maiores escolas da arte se desenvolveram. Então, por isso que ele é tão importante, né? Principalmente posterior à Revolução Francesa, que trouxe realmente para as pessoas aquela ideia de libertação, né? Vamos dizer dessa maneira. Eu coloquei muita informação aqui no slide, gente, porque depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então não precisa nem você ficar copiando, não. Depois eu vou postar lá para vocês poderem revisar de maneira mais tranquila. Então não precisa nem copiar, tá? Os principais acontecimentos que marcam o período foram a expansão marítima, revolução ou reforma religiosa, renascimento, absolutismo, iluminismo, revolução francesa. Então, a gente tem nesse momento muitas e muitas, como é que a gente pode classificar? Um novo jeito realmente de olhar para o mundo, né? Então, depois da expansão marítima, depois da reforma religiosa, as pessoas começaram a ter uma visão um pouco diferente, né? Então, conheceu-se mais do mundo e conheceu-se mais também do próprio ser humano, né? Então, algumas coisas que faziam muito sentido até aquele momento pararam de fazer, né? Então o pessoal começou a ter uma visão diferente e isso refletiu diretamente na vida, né? E consequentemente na arte, porque elas estão sempre interligadas. Posterior a isso, a gente teve também o Renascimento, e isso foi muito forte na questão de fazer com que as pessoas tivessem, né, o intuito ali de produzir, de deixar
o seu legado, porque vivia-se, né, num absolutismo, onde os grandes monarcas, né, os grandes poderosos, pegavam todos esses artistas que faziam alguma coisa interessante e ali praticamente que dominava eles, né? Então, você é um grande pintor, você vai fazer pinturas para mim. Você é um grande comediante, né? Só que não chamava nesse momento dessa forma, né? Mas você vai fazer humor só para mim aqui que sou o rei. Só eu que tenho o direito aqui de estar dando aqui uma risadinha. Posterior toda a essa inserção de pensamentos, a gente veio com o iluminismo, que trouxe aquela ideia, né, de quebrar esses paradigmas que vinham sendo criados na sociedade ao longo do tempo, né? E isso se fortaleceu e culminou ainda na Revolução Francesa. Então esse é um pequeno histórico de como que chegamos nesse período para entender qual realmente é a importância dele. Essa arte, né, acontece em meio a grandes transformações, como parte da história do Ocidente em 1453. Temos a queda do Império e a tomada dos turcos pela capital de Constantinopla, né? Que é realmente um marco da Idade Antiga, que é a queda de Constantinopla. Esse foi um período de muitas transições e revoluções e substituição do sistema feudal para o sistema capitalista. Então a sociedade realmente mudou. O Renascimento, sem dúvida, foi um movimento que mais influenciou na arte moderna. E não somente a arte nas áreas científicas, filosóficas, literárias, urbana e comercial. Antes do Renascimento, gente, a gente tem que cair sempre na reflexão que os seres humanos, né, estavam muito preocupados em sobreviver, porque a vida era muito difícil. Então, a partir daí, o ser humano começou a viver, né, porque sobreviver é diferente de viver. Então, havia uma preocupação muito grande em realmente só se alimentar, ter um lugar para morar, e era isso. As metas eram essas. E a partir do Renascimento, né, com esse novo pensamento que chegou, dizer, não, eu preciso de mais coisas. Além de alimentação, além de um lugar para eu habitar, eu preciso de uma coisa para me distrair, uma coisa que me faça rir, um momento ali de lazer. Então, passou-se a viver e não mais só a sobreviver. No final ali da Idade Média, a arte moderna já se iniciava, né, já dava ali os primeiros traços, sendo uma forma de preparação para o renascimento de um novo marco da história da arte. O período cronológico, gente, que situa ali da Idade Média, está ali mais ou menos entre o século XV e o século XVIII, com diferentes acontecimentos marcantes, como o desenvolvimento da imprensa, a descoberta da América, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a transição do feudalismo para o capitalismo, como a gente acabou de falar. Durante esse período, os europeus entenderam-se principalmente pela América e pelos espaços oceânicos. Entenderam não, né? Estenderam-se. Com o tempo, esses processos terminaram por fazer a dominação da civilização ocidental. E esse processo, gente, falando um pouquinho aqui de história, é, esse processo realmente da expansão marítima foi um prejuízo, e ainda é, né, até hoje, um prejuízo muito grande para a arte como um todo. Porque sempre que havia a conquista de uma região, a primeira coisa que os conquistadores faziam era destruir todos os artefatos religiosos, todos os artefatos artísticos que tinham naquela localidade. Então, trazendo realmente uma aculturação. E o que isso quer dizer? Eu chego num lugar e digo, ó, tua cultura é muito ruim, tua cultura não presta não. Tu vai ter que seguir a minha. Ó, você vai fazer assim, de agora em diante você vai fazer isso. Então, tem até alguns momentos que a gente tem que refletir, né? Então, chega no museu e você vê uma obra de arte, sei lá, de uma cultura africana, por exemplo. Como é que aquela obra chegou ali? Será se foi ali realmente de boa intenção, que aquele pessoal cedeu aquela obra ali para colocar, para expor? Ou se não, né? Será se alguém, um europeu, quando foi colonizar, pegou aquela obra ali, tomou de maneira violenta? Então, nesse período de expansão marítima, a gente tem um enfraquecimento muito forte da arte, porque o pessoal que conquistava sempre destruía grande parte do que eles tinham. Então, ó, e com isso determinaram, né, a imposição de modelos próprios da arte ocidental, como eu acabei de falar para vocês.
concretamente da arte europeia ocidental, que desde a Renascença italiana se identificou com o ideal estético, formado a partir da reelaboração dos elementos recuperados da arte e da cultura clássica. Então, a gente vê o que é realmente esse padrão europeu. Ainda hoje, né, existe um padrão que a gente segue, que a sociedade acha como bonito, né? Então, a gente vem, né, passando por um processo de ressignificar, como o pessoal gosta de falar, que é esse processo de realmente se redescobrir. Ou seja, antes, né, as pessoas que tinham um cabelo cacheado, né, não usavam muito cabelo cacheado, sempre procuravam fazer ali algum procedimento para deixar o seu cabelo liso, né, para se encaixar num padrão da sociedade, né. Felizmente, hoje em dia já não está tão forte assim, né? As pessoas estão, inclusive até o pessoal posta bastante na internet, não sei se vocês já viram. Ah, estou passando aqui por uma transição capilar. Acho que vocês já devem ter visto em algum momento aí na internet alguém postando. Então, o ser humano agora está voltando para suas origens, porque viu que passar a vida inteira seguindo esse padrão não faz tanto sentido, né? Mas imagine que desde 1400 e bolinha a gente passa a seguir os padrões que a sociedade vinha impondo. E isso é muito perigoso, né? Apesar de que às vezes você não tentar se encaixar nesses padrões, você se torna ali o chato, né, da sua rodinha ali, vamos dizer dessa maneira. Esse período, gente, trata do Renascimento, da Alta Renascença, do Maneirismo, do Barroco, Rococó, Neoclassicismo e Romantismo. São todas essas tendências, gente, que são realmente muito cobradas em vestibulares. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho de cada uma. E para quem chegou agora, eu vou até avisar, gente, que esse conteúdo não é o conteúdo programático do livro de vocês, tá? É um conteúdo extra, um pouquinho mais voltado para o Enem, porque o conteúdo do livro de vocês, para esse momento, é bem fácil. Então eu vou pedir só que vocês façam uma leitura, tá? Só avisando para quem chegou depois. Aí as páginas da leitura são da página 198 até 220, tá bom? Só avisando aí para quem chegou depois. Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat aqui. Vocês estão calados hoje, estão com sono, né? Deixa eu ver no chat, não tem nada aqui. Coloquem alguma coisa, gente. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Só para eu ver se a aula está funcionando. Vai que eu estou falando, vocês não estão nem me ouvindo aí. Que vocês não estão falando nada. Que hora, né, optavam por uma maneira de... Ó, a Janaína comentou um oi aqui. Pronto, já sei que está funcionando. Oi, Janaína. Tudo certo, né, Ítalo? Beleza. Que hora optavam por uma... Gente, vocês estão doidos para voltar. Bom dia, Camilo. Vocês estão doidos para voltar para as aulas presenciais, né? Eu sei que vocês já estão louquinhos aí. De 1 a 10, gente, coloquem no chat aí qual é o nível de vontade que vocês estão de voltar para a aula aí. Daqui a pouco eu vou ver no chat aí. Que ora, né, optavam por uma maior liberdade artística, ora por uma menor, né, submissão às regras da arte acadêmica e uma dominação do academicismo, né, que é realmente aquela ideia de trazer as pessoas de volta para a realidade, não para um plano ali de imaginar que tudo tem uma força divina puxando, vamos dizer dessa forma. A função social Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ah, estão comentando de 0 a 10, né? Deixa eu ver aqui. Mas não tem um 6, só tem, ó, 8, 11, 9,5, 10, não tem um 6. Pois é, gente, eu sei que vocês estão ansiosos aí, né? Mas talvez essa volta esteja mais próxima aí do que a gente espera, né? No segundo semestre, nós estamos agora no mês 5, né, gente? Finalizando aí o mês 5, quase o mês 6. Eu acredito, assim, não sei, mas eu acredito que no máximo em julho, agosto, essas aulas presenciais voltem, né? Pelo menos para vocês, né? Do segundo ano e terceiro ano. Por menino do ensino fundamental, eu não creio que volte esse ano, né? Mas eu não sei, tudo vai depender de como é que o governo vai tratar aí como prioridade, né? Os educadores, o pessoal que trabalha na educação, porque é muita exposição, né, gente? Então, tem gente que tem problemas com comorbidades, que não pode estar se expondo, né? Mas eu creio que até algum meados aí do segundo semestre volte, né? Bem no começo, para ser sincero com vocês. Porque vocês vão finalizar as aulas dia 17 de julho, né? Eu acredito que no começo de agosto vocês retornem aí. Mas é o que eu acho, né? Não é nada, não é uma informação oficial não, tá? É porque realmente a gente já escuta falar alguma coisinha assim. Nada oficial, tá? Mas no segundo semestre eu acredito que a chance é bem alta.
A função social do artista começou a superar a do mero artesão, para se converter numa personalidade individualista, que se destacava na corte, ou numa figura de sucesso do mercado livre das artes. Ou seja, até aquele momento o artista era visto como um vagabundo, né? Esse cara não quer fazer nada, quer passar o dia pintando. Mas, em um determinado momento, os reis, né, pensaram, rapaz, e por que eu não peço para esse cara me desenhar e vou deixar essa pintura guardada aí por milhares de anos, aí no futuro todo mundo vai conhecer o meu poder. Porque realmente naquele momento, né, as pessoas queriam fazer alguma coisa que marcasse elas como poderosos, né? Então, a partir de então, o pintor, o artista, deixou de ser considerado ali um vagabundo e começou a ser considerado como ter uma função, né, social muito importante, né, muito interessante. Então ele deixou de ser ali um mero artesão e passou a ser um artista que tinha uma função social bem importante. Inclusive nós conhecemos muitas pinturas antigas, né, justamente porque elas foram pintadas nesse período de importância artística. Nos demais âmbitos, né, da cultura, a modernização aplicada à arte significou uma progressiva secularização, né? Ou seja, a separação ali da religião e do Estado, que chegou ao ponto de culminar com o iluminismo, ainda que na arte religiosa continue sendo uma das mais apreciadas, porém bem menos na presença que tinha ali no ápice da Idade Média, né? Na Idade Média, para quem não sabe, né, a Igreja Católica era simplesmente praticamente dona de tudo e comandava tudo, inclusive a arte. Então, quando vocês ouvirem falar de Idade Média, vocês vão lembrar de duas coisas: igreja e peste negra. São as duas coisas mais dominantes nesse período. Fora o feudalismo, né? Mas o feudalismo vocês já sabem de qual que é. Aqui, gente, nós temos uma pequena introdução sobre o Renascimento. Então, o que foi o período ali do Renascimento? Renascimento foi um período da história, né, da arte, que revolucionou várias áreas do conhecimento, trazendo novamente o retorno da arte grego-romana. A pintura renascentista foi uma das que mais se destacou, revelando grandes talentos de obras impressionantes, né? Essa obra aí todo mundo já conhece, né, que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, e é um exemplo mais forte, né, o exemplo mais forte do Renascimento. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Tá piscando alguma coisa na tela que eu não vejo o que é, porque eu fico olhando aqui. Não, acho que era alguém saindo da aula. Que apareceu uma notificaçãozinha aqui, eu sempre penso que é no chat. Então, essa é a maior representante, né, vamos dizer dessa maneira, do Renascimento. Então, quando vocês encontrarem por aí alguma questão, vocês já vão trazer nessa referência do Renascimento. Posterior, né, ao Renascimento, nós temos o Barroco, né? O Barroco que tem por característica principal, deixa eu dar até um zoom aqui para o pessoal que está vendo a gravação, senão vai ficar muito pequeno. Pronto, deu um zoom aqui. Para você está do mesmo jeito, tá, gente? Estou dando um zoom aqui só na gravação. A gente tem, né, um marco principal, né, quando se fala em barroco, a gente tem o exagero realmente nos detalhes, né? Então, se você olhar a pintura como um todo, se você der um zoom aí, você vai ver que tem detalhe em todo lugarzinho. Nada ali ficou por despercebido ou inacabado. Tá tudo perfeito. Então a gente vê um exagero ali nos detalhes, né? Então, se você der um zoom na imagem, você vai ver que os pelos do cachorro estão bem detalhados, você vai ver que até o quadro, né, que sobrepõe a tela tem ali a sua dinâmica de cores para dar uma ideia ali de profundidade. Então, o barroco é classificado por esse exagero, né, exagero nos detalhes. Então, tudo tem que ser bem feitinho. Ó. Você vê que lá no fundo da pintura tem uma porta, né, simbolizando ali um rapaz numa porta, e você vê que você consegue ver todos os detalhes dele, né? Então você dá um zoom na imagem, você consegue ter essa visão da obra como um todo. Até o quadro que está colocado ali na parede, você consegue identificar o que é que tem nele, né? Então, o barroco é justamente classificado pelo exagero de detalhes. E esse movimento, né, teve início na Itália e foi uma obra focada na valorização dos elementos, então os detalhes, né, como eu disse para vocês.
das artes anteriores e também das emoções e sentimentos humanos. Então você vê aquela questão da expressão facial surgindo, né? Então você não tem mais uma pessoa com, olha assim, a expressão da, deixa eu voltar aqui uma imagem. Olha a expressão da Mona Lisa aí. Você vê que ela tá com a famosa cara de paisagem, né? Quando alguém fala para você, você tá com cara de paisagem. É que você tá ali, não tá sorrindo, também não tá triste. Sua expressão facial tá ali meia neutra, né? Então o pessoal diz, tá com cara de paisagem quando você tá parado pensando assim em alguma coisa, porque você tá com aquele rosto ali sem expressão, né? Então a gente tem já no barroco uma questão bem expressiva, né? Então se você ver com mais nitidez, você vai imaginar, né, que aquela pessoa que ele tentou retratar, o que é que ela estava sentindo naquele momento, através das expressões que ela tem, né. Foi nesse período também, né, que ocorreu a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, mas isso aí já é um assunto que vocês vão ver lá na disciplina de História. Mas é mais uma questão relacionada ao desligamento, né, da igreja e dos todos os preceitos que ela impunha, né, às pessoas, mas enfim, depois vocês vão ver isso aí com mais tranquilidade na disciplina de história. A gente fala depois, né, vem depois o rococó, que valorizava, né, os traços decorativos ali, ornamentais. Então, deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal que está em casa, senão vai ficar muito pequeno para eles. Então a gente vê aqui ó, na pintura, se você quiser dar um zoom aí também, uma questão muito lúdica, né? Você, por exemplo, aquela pintura que a gente viu antigamente, ou anteriormente, que falava do barroco, você vê que aquilo realmente pode acontecer, né? Se uma reunião ali de pessoas, um cachorro ali, tudo normal, nada abstrato, assim, totalmente irrisório, que não pudesse acontecer. Tudo que estava ali naquela imagem poderia ser real, né? Pode ser real, ou foi real. Mas já no rococó, a gente não tem muito essa ideia de realidade, né? Então a gente traz uma questão muito lúdica, muito interpretativa, muito abstrata. Então você vê que a pessoa está ali. Vamos fazer aqui uma imagem bem leiga da imagem, né? Mas como se fosse uma moça em um balanço que está pendurado na árvore, um céu muito assim diferente do comum, estranho, bem realmente assim lúdico. Você não consegue atrelar isso, você não consegue imaginar isso acontecendo na realidade. E a outra imagem não, a outra imagem que a gente viu do barroco, você consegue ver que aquilo dali era totalmente possível e real de ter acontecido ou de poder acontecer. Já essa visão aqui do rococó é uma visão bem abstrata, né? E que a gente tem nuances de cores, por exemplo, que a gente nem vê casualmente, né, no nosso dia a dia. Então você não vê um céu muito dessa cor aí, que a nuvem vai até o chão, uma coisa bem lúdica, certo? Então a gente tem o rococó como a valorização dos traços decorativos. Realmente não era para ser uma coisa tão realista, era para ser decorativo, porque era bem voltado para a nobreza, né? Que era um público ali que queria ostentar coisas chiques. Olha aqui minha obra, como ela é diferenciada. Você não vai ver uma obra dessa aqui em lugar nenhum, porque a minha é melhor. Então, era um público que apreciava, né, demasiadamente a ornamentação dos seus espaços. Né? Então, sempre tinha algum quadro desse aí na casa de um ricaço. Por isso que a gente tem tantas obras nesse período, né? Porque os pintores faziam muitas e muitas obras, né? E vendiam, obviamente, a um precinho bem baratinho. Mas, hoje em dia, né, se você por acaso encontrar uma obra desse período, você vai se espantar com o preço que ela tem. Posterior a isso, né, nós temos aqui a Alta Renascença. Deixa eu ajeitar aqui para o pessoal que está assistindo a gravação. Inclusive, gente, essas gravações nem são muito assistidas, tá? Eu sei que o pessoal entra lá, bota o nome e já sai, porque tem como a gente ver a retenção, tá? Mas estou fazendo minha parte, né? Então, pessoal, falando sobre a Alta Renascença, né, a gente tem essa pintura aí como marco principal, né? Todas dessas tendências eu trouxe a pintura principal assim para a gente poder conhecer de qual período ela pertence, a qual período ela pertence, né? A Alta Renascença, né, é um termo que geralmente é usado para referir a arte produzida na Itália nas primeiras décadas do século XVI. A Itália sempre foi, gente, um berço ali muito forte de muitas e muitas tendências artísticas. Quando as carreiras dos grandes mestres da Renascença, como Leonardo da Vinci, Rafael
Michelangelo, se sobrepunham, né? Então a gente vê que esses artistas às vezes ficaram, né, produziram, né, vamos dizer dessa maneira, em alguns períodos, né? Então agora há pouco a gente viu Leonardo da Vinci lá no Renascimento e a gente já está vendo agora na alta Renascença, né? Então para vocês visualizar, para vocês entenderem como as obras estavam constantemente em uma mudança, né? Em uma evolução. Então a vida de um artista ali pintando, vamos dizer que ele passava 30 anos da vida dele pintando, talvez ele não ficasse preso só em um período, né? Só no Renascimento, ou só no Barroco, ou só na Alta Renascença. Não, porque isso ia evoluindo e ele ainda era um pintor até então. Então ele evoluía junto com a sociedade, né? Então é realmente essa questão, a gente tem a aplicabilidade dela, né, na nossa vida como um todo, né? Então, quando vocês eram mais jovens, né, vamos dizer, 10 anos atrás, vocês tinham aí cerca de 7, 6, até 8 anos, vocês viveram numa sociedade um pouco diferente do que a gente vive agora, né? Então, a sociedade não era tão global, né? Não tinha tantas informações tão rápido, né? A internet estava ali dando seus alguns passos largos, né? Que foi realmente a evolução muito grande, o surgimento de redes sociais muito poderosas, né? 10 anos atrás o Facebook ganhou uma força assim estrondosa. Hoje em dia o Facebook já está meio que em segundo plano, né? A gente não vê tanta gente gostando assim de Facebook. Todo mundo tem um, né? Mas ninguém mexe. O pessoal mexe mais no Instagram. Agora fortemente o TikTok, né? Tem outras redes sociais também. Mas só para a gente entender que nós estamos passando por essas evoluções e às vezes a gente nem para pensar, né? Então esses artistas também passaram por essas evoluções e muitas vezes nem perceberam. Posterior a isso, nós temos o maneirismo, né? Tem uma escultura aí como para a gente dar uma analisada e ver um pouco dessa tendência, tá? Mas ela também está voltada para o cunho de pinturas e de outras coisas relacionadas à arte, tá? Então escultura, pintura, tudo relacionado a esse momento. Foi um estilo, né, de movimento artístico que se desenvolveu na França, na Europa, aproximadamente em 1515 e 1600, com a revisão dos valores clássicos naturalistas prestigiados pelos humanismos renascentistas e cristalizados na Alta Renascença. Então a gente já tem nesse momento uma ideia mais de senso estético, né, para o ser humano. Então vocês podem estar vendo aí nessa imagem que não tem ninguém acima do peso, né, ou ninguém magro demais, né? Então você vê que o pessoal que está representado, isso em 1515, né, aproximadamente, você vê que o pessoal que está representado tem um certo corpo estético, né? Não tem ninguém gordo ou magro, você vê ali formas, né, mais associadas a um padrão em que a sociedade até hoje ainda considera como bonito, né? Uma mulher ali mais magrinha, mais em forma, um homem ali com um pouco mais de tônus musculares. Então, essa tendência, né, já está inserida na cabeça do ser humano há muitos e muitos anos, né? Embora nas últimas décadas, né, vem prevalecendo não mais o senso estético, né, mas ainda o bem-estar seu, né, como pessoa. Porém, se você for analisar, procure aí 10 artistas, esses artistas famosos, procure 10. Se você pegar 10 artistas e colocar a imagem de 10 dos lados sorrindo, provavelmente 8 ou 7 tem o dente praticamente igual, porque está todo mundo agora usando lente de contato. Então, houve, né, uma espécie de assim, um pouco menos de preocupação com o físico, mas os padrões estéticos ainda se seguem, né? Então, quando você fica famoso, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, né, três coisas, vamos dizer assim. Primeiro, entrar em forma, né? Talvez algumas pessoas levantam a bandeira de ser um pouco mais acima do peso, mas uma das coisas que o pessoal preza muito, né? Aliás, preza muito é o senso estético, né, de ter um físico ali bonitinho, as mulheres fazem lipo, os rapazes tomam ali algum medicamento para ficar um pouco mais forte. Outro ponto, né, fazer ali uma harmonização facial, que é o sucesso do momento, né, deixar o seu queixo mais quadrado, que eu não vejo sentido nenhum. Outro ponto, né, colocar lente de contato ali no dente para ficar com o dente muito branco ali, parecendo
dominó. Vocês conhecem dominó, né, gente? Aquele joguinho, porque tem uns que tem um pessoal que faz umas lentes de contato que realmente fica legal, fica bacana. Mas tem outros, cara, que fica parecendo um dominó. Eu já vi muitos que parecem um dominó. Não sei se vocês prestam atenção nisso também, mas às vezes eu fico olhando, cara, isso aqui não ficou legal. E tudo isso está atrelado, né, a esse senso estético que as pessoas têm hoje em dia, né? Então, eu falo assim, gente, não é criticando quem faça alguma coisa do tipo, não, tá? Você tem que fazer o que você se sente bem. É só realmente um exemplo. Neoclassicismo. Então a gente tem nesse momento, né, um movimento nascido na Europa, mais uma vez, na Europa Ocidental, já lá no século XVIII, né? Então a gente já estava chegando um pouco mais para o final dessas tendências, que teve uma larga influência na arte e na cultura. Então a gente tem nesse momento aqui também o surgimento, ou nem o surgimento, né, mas o ganho de força muito forte de espetáculos teatrais, né? Então a gente tem uma relação muito do surgimento ali de que posteriormente, né, evoluiu e se tornou o que a gente conhece hoje como filme, né? Mas tudo isso começou ali, né? O teatro, tudo vem aí desse momento e a gente pode também classificar como neoclassicismo. Eu fui lá no século XVIII até meados do século XIX. Aqui nós temos o romantismo, né? A gente tem essa imagem, essa pintura, né, que trata aí da Revolução Francesa na nossa tela, e o romantismo, que foi um movimento artístico, né, político, filosófico, surgido nas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se, né, como uma visão de mundo contrário ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou o neoclassicismo, que viria como consolidar os estados do nacionalismo da França, né? Inclusive, gente, para quem não sabe, né, aquela figura até que a gente tem no nosso dinheiro, né, hoje em dia no nosso real, é inspirado nessa mulher que está nessa pintura, tá, da Revolução Francesa, tá? Então, às vezes a gente nem percebe, mas aqui dali é para ser uma inspiração, não, né? É para ser não, é uma inspiração, né, realmente nessa mulher que está representada nessa pintura aí da Revolução Francesa. Então, até o nosso dinheiro, né, tem essa influência do romantismo. Então, a estátua da Liberdade também é inspirada nisso aí, né, aquelas estátuas da Havana, consequentemente. Então, depois, se você quiser pesquisar, até é interessante, né, que até o nosso real, né, que a gente usa frequentemente, está aí, ó, atrelado ao romantismo e muitas vezes a gente nem sabe, né? Aqui, pessoal, a gente conclui essa parte introdutória desses assuntos, tá bom? Como eu disse para vocês, ia ser um pouquinho mais curto. Estamos aqui com cerca de 37 minutos, eu acho. Não foi tão curto, né? Mas deu para a gente ter uma pequena introdução. Então, só lembrando, gente, agora que vocês finalizaram a aula, daqui a pouquinho, quando vocês estiverem desocupados, né? Peguem o livro de vocês e leiam da página 198 até 220, tá bom? Depois não diga que eu expliquei, que eu não expliquei essa parte, viu? Eu tô dizendo para vocês lendo. Depois, se eu cobrar algum conteúdo disso aí e vocês não souberem, vocês vão tomar um cascudo. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aí. Pessoal, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Querem que eu volte a alguma parte aqui? Tá tudo ok? Podemos concluir? Não, nenhuma dúvida, né, Janaína? Tudo ok. Ana Beatriz disse que não. Como é que estão aí os estudos para o Enem? Estão conseguindo estudar ou não? Tá difícil? Não, professor, não estou conseguindo conciliar com a escola. Como é que está aí a preparação de vocês? O Richardson disse que está mais ou menos.